E se eu te dissesse que existe um segredo escondido dentro da fé que pode destravar milagres na sua vida ainda hoje? Não amanhã, não algum dia, agora. Talvez você esteja orando, esperando, acreditando, mas nada parece mudar. E se o problema não for a sua fé, mas algo que ninguém nunca te ensinou sobre ela? Neste vídeo, você vai descobrir o princípio oculto que transforma a crença comum em poder sobrenatural. Fique até o final, porque o último detalhe pode mudar completamente a sua forma de acreditar para sempre. A maioria das pessoas acredita que fé é simplesmente acreditar que algo vai acontecer. Mas essa é uma definição superficial, e é exatamente por isso que muitos se frustram. Porque acreditar, por si só, não ativa o sobrenatural. Fé não é sentimento. Fé não é emoção. Fé não é pensamento positivo. Fé é convicção antes da evidência. Existe uma diferença poderosa entre esperança e fé. Esperança diz, tomara que aconteça. Fé diz, já está feito. E essa mudança interna altera completamente a forma como você se posiciona diante da vida. Quando você observa histórias de milagres, seja na Bíblia, seja em testemunhos modernos, existe um padrão invisível. Antes do milagre acontecer externamente, algo já tinha acontecido internamente. A pessoa já tinha tomado posse. Já tinha decidido acreditar independentemente das circunstâncias. O segredo começa aqui. Fé verdadeira não reage ao que vê. Ela responde ao que acredita. Muitas vezes, você ora pedindo uma cura, uma porta aberta, uma mudança financeira, mas continua falando, pensando e agindo como alguém que ainda está derrotado. E isso cria um conflito interno. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. Milagres não acontecem por desespero. Eles acontecem por alinhamento. Alinhamento entre mente, palavra e atitude. Se você diz que acredita, mas suas palavras continuam negativas, sua fé está fragmentada. Se você afirma que confia, mas suas decisões demonstram medo constante, existe divisão interna. E fé dividida perde força. Agora pare por um instante e reflita. Se aquilo que você pede já estivesse garantido, como você se comportaria hoje? Você reclamaria menos? Você teria mais paz? Você tomaria decisões diferentes? É exatamente esse comportamento antecipado que ativa o impossível. A fé que gera milagres não espera sentir segurança para agir. Ela age e então a segurança aparece. Ela declara antes de ver. Ela se posiciona antes da confirmação. E talvez o maior erro seja esperar sentir mais fé. Porque fé não cresce pelo sentimento. Ela cresce pela decisão. Decidir confiar. Decidir declarar. Decidir agir como quem já recebeu. Esse é o primeiro passo do segredo escondido. Mas isso ainda é só o começo. Agora que você já entendeu que fé é posicionamento interno antes da evidência externa, precisamos falar sobre algo que quase ninguém menciona: o erro invisível que bloqueia milagres. Esse erro não é falta de oração. Não é falta de jejum. Não é falta de igreja. É incoerência emocional. Você pode estar declarando algo com a boca, mas alimentando o oposto dentro de si. E isso cria um curto-circuito espiritual. Existe uma força silenciosa chamada dúvida disfarçada. Ela não aparece como descrença explícita. Ela aparece como ansiedade excessiva, como necessidade de controle, como medo constante do pior cenário. Você ora por provisão, mas passa o dia inteiro preocupado com escassez. Você ora por restauração, mas revive mentalmente a dor todos os dias. Você ora por portas abertas, mas acredita secretamente que nada dá certo para você. Percebe o conflito? Milagres exigem coerência. A fé que move o sobrenatural precisa ocupar mais espaço interno do que o medo. Não significa que você nunca sentirá medo. Significa que você não permitirá que ele governe suas decisões. Muitas pessoas pedem um milagre, mas continuam presas à identidade da escassez, da vítima, do fracasso. E enquanto sua identidade não muda, sua realidade dificilmente muda. Porque o externo segue o interno. Aqui está algo poderoso. O milagre não começa quando a situação muda. Ele começa quando você muda. Quando você decide parar de se definir pelo problema e começa a se definir pela promessa. E isso dói. Porque exige abandonar a zona confortável da reclamação. Exige abrir mão da narrativa de vítima. Exige assumir uma postura de responsabilidade espiritual. Talvez você esteja esperando que Deus faça tudo sozinho, mas existe uma parte que cabe a você: alinhar sua mente e seu discurso com aquilo que você está pedindo. Pergunte a si mesmo com honestidade brutal: eu realmente acredito que isso é possível?
Ou estou apenas repetindo palavras religiosas? Se eu tivesse certeza absoluta de que o milagre já está a caminho, o que eu mudaria hoje? Esse tipo de reflexão ativa a consciência. E consciência ativa a transformação. O erro invisível não é não ter fé suficiente. É permitir que a dúvida tenha mais voz do que a confiança. E no próximo bloco, eu vou revelar o verdadeiro segredo escondido que quase ninguém percebe e que pode mudar tudo imediatamente. Aqui está o segredo que quase ninguém ensina. Fé verdadeira exige ação correspondente. Não basta acreditar internamente. Não basta declarar verbalmente. Existe um terceiro elemento que libera o poder completo da fé: comportamento alinhado. Toda fé genuína produz movimento. Pense nisso. Se você realmente acredita que algo já está a caminho, suas atitudes começam a refletir essa certeza. Você se prepara. Você se organiza. Você se posiciona. A ação é a prova silenciosa da fé. Muitas pessoas dizem confiar, mas continuam paralisadas. Esperam um sinal, uma confirmação, uma garantia absoluta. Mas fé nunca foi sobre garantias visíveis. Fé é dar o passo mesmo quando o chão ainda não apareceu. Esse é o ponto que separa a expectativa de milagre da experiência real do milagre. Existe um padrão poderoso. Primeiro vem a decisão interna, depois a declaração externa, e então a ação ousada. Quando você age como quem já recebeu, você entra em alinhamento espiritual profundo. Quer um exemplo prático? Se você ora por uma nova oportunidade profissional, já começou a se preparar para ela? Está desenvolvendo habilidades, organizando seu currículo, se vestindo e se comportando como alguém pronto para subir de nível? Se você ora por restauração emocional, já começou a abandonar hábitos que alimentam a dor? Já decidiu perdoar, mesmo antes de sentir vontade? Se você ora por prosperidade, já começou a administrar melhor o que tem hoje? Milagres não são mágicos. Eles são espirituais, e o espiritual responde a princípios. O segredo escondido é este: fé sem movimento se torna ilusão. O movimento não é para convencer Deus, é para alinhar você. Porque quando você se move, algo dentro de você muda. Sua identidade muda, sua postura muda, sua energia muda. E quando isso acontece, o ambiente ao seu redor começa a responder de forma diferente. Não espere sentir 100% de certeza. Não espere todas as condições perfeitas. Não espere aprovação externa. Haja na direção daquilo que você declara. Pequenos passos já são poderosos. Uma ligação que você estava adiando. Uma decisão que você estava evitando. Uma mudança de mentalidade que você sabe que precisa fazer. Milagres começam com movimentos invisíveis. E no próximo bloco, você vai entender como sustentar essa fé ativa até ver os resultados se manifestarem. Agora que você já entende que fé é decisão, alinhamento e ação, existe um último desafio: manter-se firme até o resultado aparecer. Porque aqui está a verdade que poucos falam. Entre a semente e a colheita, existe um tempo de silêncio. E é nesse silêncio que muitas pessoas desistem. Elas começam com intensidade. Declaram, agem, se posicionam, mas quando não vem mudança imediata, permitem que a dúvida retorne. E o que estava sendo construído começa a enfraquecer. Sustentar a fé é um exercício diário. Não é algo que você ativa uma vez e pronto. É uma postura constante. É escolher, todos os dias, confiar novamente. Imagine um agricultor que planta uma semente hoje e amanhã cava a terra para ver se ela já está crescendo. Isso interrompe o processo. O crescimento acontece no invisível antes de se tornar visível. Milagres seguem o mesmo princípio. Primeiro, algo se ajusta dentro de você. Depois, circunstâncias começam a se reorganizar. Conexões surgem. Oportunidades aparecem. Portas que pareciam fechadas começam a se mover. Mas tudo isso exige constância. Aqui estão 3 práticas poderosas para sustentar sua fé. Proteja suas palavras. Evite reforçar o problema com reclamações constantes. Fale com consciência. Proteja seus pensamentos. Quando a dúvida surgir, substitua-a deliberadamente por lembranças do que você já superou. Continue agindo. Mesmo que os passos pareçam pequenos, continue. Movimento gera evidência. Lembre-se, fé não é negar a realidade. É declarar que a realidade pode ser transformada. Talvez o seu milagre já esteja em movimento, mesmo que você ainda não veja. Talvez o que parece atraso seja apenas preparação. O segredo escondido da fé que faz milagres acontecerem agora não é uma fórmula mágica. É alinhamento interno,
coerência emocional, ação ousada e perseverança. Quando esses elementos se encontram, algo inevitavelmente muda. E pode começar hoje. Pode começar com uma decisão simples depois deste vídeo. Se esse conteúdo falou com você, curta este vídeo para que mais pessoas descubram esse segredo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens que podem transformar sua vida. E escreva aqui nos comentários: eu escolho viver pela fé. Eu quero ler sua declaração. E agora, clique no próximo vídeo do canal. Ele vai aprofundar ainda mais esse princípio e pode ser exatamente o que você precisa neste momento.